Você já imaginou que ainda hoje existem tribos que vivem como se o tempo tivesse parado, onde máscaras de barro são armas psicológicas e o canibalismo não é lenda, é ritual? Hoje, você vai conhecer as 15 tribos mais assustadoras do planeta. Algumas são fantasmas vivos, outras estão à beira da extinção, e todas elas vão mexer com o seu medo mais primitivo. Tribo Moken. Nas águas calmas entre a Tailândia e Mianmar, vive um povo quase invisível para o mundo moderno, os Moken, conhecidos como os ciganos do mar. Eles não têm casas fixas. Suas vidas acontecem sobre barcos, navegando entre mais de 800 ilhas do arquipélago Mergui. Desde pequenos, aprendem a caçar peixes com arpões e a mergulhar por longos períodos. Alguns até com a incrível habilidade de enxergar com nitidez debaixo d'água, algo que intrigou até cientistas. A relação com o mar é sagrada. Os Malkin acreditam que o oceano é um espírito vivo e dele vem tudo o que precisam: alimento, abrigo, orientação. Mas esse modo de vida está ameaçado. Com a pressão do turismo e novas leis de propriedade costeira, muitos foram forçados a se estabelecer em terra firme. Lá, tentam adaptar suas tradições à vida moderna, frequentando escolas, vendendo peixes em mercados e usando celulares, mas sem deixar de sonhar com o mar aberto. Ainda há grupos que resistem vivendo nas ilhas Sirin da forma mais tradicional possível. Eles são um lembrete poderoso de que há outras formas de liberdade, não em grandes cidades, mas flutuando com as marés, guiados por estrelas e vivendo do que a natureza oferece. Night Marchers. No Havaí, existe uma lenda que ainda causa arrepios, os Night Marchers. Espíritos de guerreiros antigos que surgem em procissões noturnas, vestidos com capas, elmos e armados com lanças. Eles marcham ao som de tambores e cantos ancestrais, uma cena que ninguém quer testemunhar. Reza a tradição que cruzar com esses fantasmas é perigoso. Se ouvir tambores e vir tochas ao longe, o conselho é simples: se jogue no chão, fique imóvel e não faça contato visual. Eles não toleram interrupções. Alguns acreditam que estão a caminho do além, outros que voltam para proteger terras sagradas. Locais como vales, templos antigos e cemitérios são pontos comuns de avistamento. Mesmo hoje, moradores relatam pegadas misteriosas e sons inexplicáveis. Os havaianos respeitam e temem os Night Marchers como parte viva de sua herança espiritual. Então, se um dia você caminhar pelas florestas havaianas e sentir o chão vibrar ao som de tambores, melhor parar, ficar imóvel e rezar para não ser visto. Tribo Asmat. Na selva densa de Papua Nova Guiné, vive a temida tribo Asmat, conhecidos por seus rituais sombrios e história de canibalismo. Durante séculos, foram caçadores de cabeças, mas não por crueldade, era parte de um ciclo espiritual. Acreditavam que consumir o inimigo permitia absorver sua força, sua essência e até seu nome. Na cultura Asmat, nomes são tão sagrados que só podem ser herdados por meio de sangue. Um guerreiro que matava outro homem tinha o direito de tomar seu nome após devorar partes do corpo. Os crânios viravam utensílios, amuletos ou simples travesseiros. Mas não se engane, os Asmat também são artistas. Criam esculturas de madeira impressionantes usadas em rituais que hoje estão em museus pelo mundo. Ainda assim, parte da tribo mantém tradições rígidas, vivendo longe das cidades e recusando o estilo de vida moderno. Embora os tempos de canibalismo tenham diminuído, o legado dos Asmat ainda assusta e fascina. Eles são um lembrete de que em alguns cantos do mundo a linha entre ritual e terror é muito mais fina do que imaginamos. Tribo Suri. Na fronteira entre Etiópia e Sudão do Sul, vive a tribo Suri, um povo de aparência marcante e rituais intensos. Mulheres usam enormes pratos labiais que podem ultrapassar 10 centímetros. O tamanho simboliza status, beleza e até o dote em casamentos.
Quanto maior o prato, maior o respeito. Mas não é só aparência. Os Suri valorizam a força. Jovens participam do Donga, um duelo com bastões de madeira onde demonstram coragem e resistência. Essas lutas são rituais de passagem e frequentemente terminam com sangue. O corpo também é uma tela. Eles praticam escarificação, cicatrizes feitas com lâminas para marcar bravura, identidade e eventos importantes. Com tinturas naturais, pintam rostos e corpos em padrões elaborados que impressionam e intimidam. Apesar do contato crescente com o mundo moderno, muitos Suri resistem a perder sua cultura. Alguns jovens adotam o cristianismo e frequentam escolas, mas os anciãos continuam guiando os rituais antigos. A tribo Suri é um contraste vivo, beleza e dor, tradição e mudança. E sua imagem marcante continua fascinando quem ousa chegar perto. Tribo Cominono. No coração da floresta amazônica peruana, vive um dos grupos mais isolados do planeta, os Cominono. Também conhecidos como Nanti ou Mashcopiro, eles evitam qualquer contato com o mundo exterior, e por um bom motivo. No final do século XIX, um massacre brutal quase extinguiu o grupo. Desde então, os sobreviventes se refugiaram nas partes mais profundas da selva, longe de estradas, rios navegáveis ou aldeias. Eles vivem da caça, da pesca e da coleta, com um conhecimento ancestral da floresta. Recentemente, porém, surgiram sinais de mudança. Em 2013, um grupo Cominono apareceu próximo a um vilarejo pedindo comida, um gesto raro que alarmou o governo. Por viverem isolados por gerações, não têm imunidade a doenças comuns. Um simples resfriado pode ser fatal. Por isso, o Peru criou leis que proíbem qualquer contato com a tribo. Mesmo assim, eles são espiados por drones e vigiados à distância, um povo que insiste em existir sem depender de ninguém. Os Cominono são um lembrete de que ainda há comunidades que escolheram viver fora do nosso mundo e que, para sobreviver, precisam continuar invisíveis. Tribo Mursi. Nas terras áridas do Vale do Omo, na Etiópia, vive um dos povos mais fotografados e incompreendidos da África, os Mursi. O que mais chama atenção são os pratos labiais usados por suas mulheres. Feitos de barro e muitas vezes decorados, esses discos podem chegar a até 12 centímetros de diâmetro. Para os Mursi, isso é símbolo de identidade, beleza e maturidade. Mas por trás da aparência está uma cultura de sobrevivência. Vivendo em um dos ambientes mais inóspitos do continente, os Mursi dependem da criação de gado, da agricultura e da força da comunidade. As mulheres não apenas cuidam das famílias, elas também defendem suas terras. Com o tempo, o turismo chegou à região e os pratos labiais viraram atração. Muitos visitantes pagam para tirar fotos, transformando a tradição em negócio. Mas os Mursi ainda mantêm seus rituais, seus líderes espirituais e o respeito à natureza. Em um mundo que insiste em padronizar tudo, os Mursi seguem diferentes. Não por excentricidade, mas por orgulho. E provam que tradição também é resistência. Kazakh Eagle Hunters. Nas montanhas geladas do oeste da Mongólia, o céu e a terra se encontram em um espetáculo raro. Caçadores que domam águias douradas. São os Kazakh Eagle Hunters, um povo nômade que mantém viva uma tradição milenar, caçar com aves de rapina treinadas desde filhotes. Desde crianças, os meninos aprendem a respeitar, alimentar e treinar as águias, que se tornam parceiras fiéis. Elas caçam raposas, lebres e até lobos, voando a centenas de metros de altura para depois mergulhar com precisão letal. O vínculo entre caçador e águia é tão profundo que dura por anos, até que o animal é libertado para voltar à natureza. O ritual de caça não é apenas uma técnica de sobrevivência,
É um símbolo de coragem, sabedoria e conexão espiritual com a natureza. A cada inverno, os caçadores participam de festivais onde mostram suas habilidades em desfiles épicos, vestindo peles de animais e montando cavalos em meio à neve. Mesmo com a modernização chegando às estepes, os Kazakh resistem, seguem ensinando seus filhos a voar com as águias e a manter os pés firmes na terra de seus ancestrais. Tribo Anutsu. No interior da Amazônia brasileira, no estado de Rondônia, uma pequena tribo luta contra o esquecimento, os Anutsu. Hoje, restam apenas 3 membros vivos. Cercados por fazendas e gado, vivem em uma faixa minúscula da floresta que um dia foi lar para centenas de seus ancestrais. Historicamente, os Anutsu eram caçadores e agricultores. Viviam em malocas simples, caçando porcos do mato e cultivando milho e mandioca. Mas a chegada dos invasores, o desmatamento e doenças os empurraram ao limite. Hoje tentam manter suas tradições como podem. Produzem colares com restos de plástico, pintam o corpo com tintas naturais e ainda tocam flautas de madeira em rituais silenciosos, quase sempre para si mesmos. Mesmo com proteção legal, seu território está cercado por cercas e máquinas. E sua cultura, antes passada oralmente entre gerações, corre risco de desaparecer com eles. Os Anutsu são mais do que sobreviventes. São um grito solitário da floresta, pedindo para não ser esquecido. Tribo Machu Picchu, Mashiro. No coração da selva peruana, próxima à fronteira com o Brasil, vive um povo quase invisível, os Mashiro, também chamados de tribo Machu Picchu. Por mais de 600 anos, viveram isolados, em harmonia com a floresta. Mas essa paz está se desfazendo. Nos últimos anos, membros da tribo começaram a surgir em vilarejos próximos. Com fome e sem ferramentas, alguns invadem casas em busca de panelas, facões e comida. Infelizmente, esses encontros nem sempre acabam bem. Em um caso recente, um jovem chamado Leonardo Pérez foi morto com uma flecha. E em 2011, um guia que tentava ajudá-los foi também atacado. O contato, antes inexistente, agora é inevitável. Alguns Mashiro começaram a interagir com tribos vizinhas, como os Yanesha, que falam um idioma parecido. Outros ainda resistem, voltando para o interior da floresta quando o perigo se aproxima. Os Mashiro vivem entre 2 mundos, o passado selvagem e o presente moderno. Cada flecha lançada revela o medo, mas também a tentativa de manter viva uma forma de vida que a floresta está tentando proteger, contra todos. Tribo Asaro, homens de lama. Imagine andar por uma trilha e ver figuras cobertas de lama, com máscaras grotescas e olhos esbugalhados, avançando lentamente em silêncio. Esses são os Asaro, ou Homens de Lama, da Papua Nova Guiné, uma das aparições mais assustadoras do mundo tribal. Segundo a lenda, durante um ataque de tribos rivais, os Asaro se esconderam em um rio de lama. Quando emergiram ao anoitecer, cobertos de barro e com o rosto disfarçado, seus inimigos acreditaram estar diante de espíritos malignos e fugiram aterrorizados. Desde então, o visual virou tradição. Máscaras demoníacas com presas, chifres e olhos esculpidos para provocar medo. Hoje, os Asaro usam essa imagem não apenas para proteção, mas também como performance. Participam de danças ritualísticas, encenações e festivais culturais, atraindo turistas e estudiosos do mundo todo. As máscaras são feitas de argila, decoradas com conchas, folhas e pedras, e cada uma conta uma história. Por trás da aparência assustadora, existe um povo pacífico e criativo, que transforma o medo em arte e a tradição em espetáculo. Os homens de lama provam que, às vezes, a melhor arma é a imaginação. Tribo Dessala. No coração da Amazônia Ocidental, em uma região remota do Brasil, vive a misteriosa tribo Dessala,
um dos últimos povos quase totalmente isolados do mundo. Foram oficialmente avistados pela primeira vez em 1996, mas continuam evitando contato com o mundo exterior. Com uma população estimada em menos de 150 pessoas, os Dessala vivem de forma extremamente simples. Caçam com dardos envenenados, pescam, cultivam pequenas roças e vivem em grandes malocas coletivas. Seu dia é dividido em tarefas básicas, com poucas horas de trabalho e forte senso de comunidade. O mais intrigante é sua postura diante da modernidade. Mesmo sabendo da existência do mundo de fora, preferem o isolamento. Alguns relatos indicam que chegaram a ter acesso a armas de fogo, o que revela possíveis conflitos com grupos invasores. Além disso, enfrentam ameaças sérias como a malária, uma das principais causas de morte entre eles. O contato com não indígenas poderia ser catastrófico. Os Dessala são como guardiões de um tempo antigo, que resistem a desaparecer. Eles nos lembram que, em meio à expansão do mundo moderno, ainda há quem escolha o silêncio da floresta. Skeleton Clan, clã esqueleto. Nas montanhas de Papua Nova Guiné, um grupo misterioso atrai olhares e arrepios, o Skeleton Clan, ou Clã Esqueleto. Seu nome vem da aparência aterradora. Eles pintam seus corpos para parecerem esqueletos vivos, com ossos desenhados à mão e olhos que, segundo alguns relatos, brilham na escuridão. Mas o que mais intriga não é só a estética. Pesquisadores descobriram um traço genético incomum entre membros do clã, um gene que não bate com nenhum grupo conhecido, levantando hipóteses sobre mutações raras ou até uma possível linhagem ancestral não catalogada. O visual fantasmagórico começou como uma tática de guerra. Cobertos de lama branca e com marcas cadavéricas, os Skeletons assustavam inimigos sem precisar lutar. Hoje, esse visual virou ritual, usado em danças, cerimônias e festivais tradicionais. Eles vivem em áreas de difícil acesso, longe de vilarejos e visitantes. São vistos como diferentes até entre outras tribos da região. A reputação de não serem totalmente humanos reforça o mistério. Seriam eles apenas uma tribo com práticas únicas ou algo mais antigo e desconhecido? Tribo Kauai. Em uma área remota da Indonésia, vive uma das tribos mais temidas e primitivas da atualidade, os Kauai. Eles são considerados o último grupo canibal conhecido, vivendo praticamente como seus ancestrais há mais de 10.000 anos. Seu modo de vida é rudimentar. Cabanas de galhos, arcos e flechas, alimentação à base de caça e coleta. Mas o que realmente assusta é sua crença em Kakua, um espírito maligno que se disfarça de pessoas próximas. Quando alguém é acusado de estar possuído, o destino é selado, a morte e o consumo ritualístico de seu corpo. Os Kauai acreditam que comer a carne do possuído purifica a tribo e protege contra o mal. Para eles não é selvageria, é sobrevivência espiritual. A existência desse povo só foi revelada ao mundo nos anos 70, quando pesquisadores conseguiram avistar a tribo. O choque cultural foi tão grande que, ao verem um europeu pela primeira vez, muitos pensaram estar diante de um fantasma. Em plena era da tecnologia, é quase inacreditável que um grupo tão isolado e tão brutal em suas crenças ainda exista. Mas os Kauai seguem firmes, protegidos pela floresta e pelo medo que inspiram. Tribo Botak. Nas florestas do nordeste da ilha de Palawan, nas Filipinas, vive a tribo Botak, um dos grupos indígenas mais distintos do país. Com pele escura, estrutura alta e cabelos afro, eles se destacam fisicamente entre os povos da região, o que levanta teorias sobre origens ligadas a Aeta ou até às Ilhas Andamão. Tradicionalmente, os Botak são caçadores, pescadores e agricultores. Usam a técnica de corte-queima para preparar o solo e cultivam arroz, mandioca e banana.
Vivem em pequenas comunidades e praticam o comércio com grupos costeiros, trocando produtos da floresta por ferramentas e roupas. Ao contrário de muitas tribos isoladas, os Botak são receptivos ao contato externo. Participam de atividades turísticas, ajudam em colheitas de fazendeiros vizinhos e vendem artesanato. Ainda assim, mantêm seus costumes, idiomas e rituais próprios. Hoje, muitos vivem em aldeias fixas, mas continuam conectados à floresta e à sua identidade. Eles são um exemplo raro de equilíbrio entre tradição e adaptação. E embora menos assustadores do que outras tribos desta lista, os Botak nos lembram de que a verdadeira força está em manter vivas nossas raízes, mesmo em um mundo em constante mudança. Tribo Sentinelesa, North Sentinel Island. A ilha mais proibida do mundo não está em um filme, ela existe e se chama North Sentinel. Localizada no Oceano Índico, faz parte das Ilhas Andamão, mas ninguém ousa se aproximar. Quem vive lá é a tribo Sentinelesa, um povo que rejeita completamente qualquer contato com o mundo exterior. Eles não falam nossa língua, não usam tecnologia e não querem saber de visitas. Em 2018, um missionário americano foi morto ao tentar evangelizá-los. E décadas antes, um documentarista da National Geographic também foi atacado com flechas. Nem mesmo helicópteros que sobrevoaram a ilha após o tsunami de 2004 escaparam dos projéteis lançados do chão. Estima-se que a tribo tenha entre 50 e 150 pessoas, mas ninguém sabe ao certo. Eles vivem da caça, da pesca e da coleta, exatamente como há milhares de anos. E o maior perigo que enfrentam não são invasões, mas doenças comuns como gripe ou sarampo, que poderiam dizimar toda a população em pouco tempo. A ilha é protegida por lei, é proibido se aproximar. E talvez esse isolamento absoluto seja o que mantém os sentineleses vivos. Eles são o último povo verdadeiramente intocado da terra, e querem continuar assim. Cada tribo que vimos aqui é um espelho de quem fomos e de tudo o que esquecemos. Algumas assustam, outras fascinam, mas todas resistem. Em um mundo onde tudo muda o tempo todo, essas culturas nos lembram que nem toda evolução vem com tecnologia. E agora eu te pergunto, qual dessas tribos mais te surpreendeu? Deixa nos comentários com a hashtag #TriboMaisAssustadora. Se curtiu o vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreve, porque no próximo a viagem vai ser ainda mais profunda. Até lá!